Chamo Renato Pereira de Siqueira e desde criança sempre gostei fui curioso assim, para as coisas, né? Com 14 anos comecei a guiar meus primeiros grupos, guiava voluntariamente o pessoal que vinha por aqui do Projeto Rondon e depois, já um pouco mais velho, fui para Superagui, passei uma época lá e de lá fazia roteiro para as comunidades que vivem ali perto, ali, né? Saco do Morro, Barbados, Cebuí. E aí dessa forma eu comecei a trabalhar com comunidade, assim, né? Quando eu estava um pouco mais velho, já perto dos 20 anos, eu me converti na Igreja Batista, né? E seguia de companheiro com um missionário chamado Celcinho. E ele fazia a escola bíblica de férias nas comunidades. E aí depois saí da igreja, ele continuou fazendo as coisas dele lá, mas eu continuei fazendo visita nas comunidades, só que já sem a igreja. E os projetos que ele fazia, as coisas que eles faziam, eu continuei fazendo sem a interferência da igreja, sem evangelizar, assim, né? Depois conheci todo mundo, virei amigo de todo mundo e hoje, quando eu falo em comunidade, assim, eu falo dos meus amigos. Eu vou visitar eles não para fazer um projeto que eles estão precisando de alguma coisa, eu vou porque eles são os nossos amigos, né? E nesse interveio também conheci os Guaranis, né? E houve lá aquela miscigenação já do conhecimento, né? E hoje a cultura Guarani é quem orienta a nossa religião, assim, né? Minha e da minha família, né? Que casamos na Igreja Guarani e batizamos nossa filha lá, né? Temos uma orientação da religião Guarani. E aí, dessa mesma forma de amizade com as pessoas da comunidade, assim, né? Você vai descobrindo as demandas, né? Você vai vendo que fulano de tal está precisando de alguma coisa, um outro ali está precisando de outra coisa, a comunidade em si precisa de alguma coisa às vezes, né? E aí eu tinha essa coisa porque eu circulava também, né, fora da comunidade, assim, né, das comunidades. Eu conversava com muita gente da universidade e participava de eventos, assim, né? Então, o que para mim foi uma coisa naturalmente que aconteceu foi que começamos a fazer esse vínculo, né, da comunidade. Aí começamos com um projeto de turismo de base comunitária, projeto Bagagem, depois veio o projeto Cultimar, que nós começamos a pensar na ideia de criar material didático que fomentasse na escola valores que a gente tem, né, em alguns casos perdeu até, né, mas que promovesse um resgate da comunidade, né, do saber na comunidade. E aí fizemos um livro de lendas na educação caiçara, que fala um pouco da lenda, né, que a lenda antigamente, quando não existia a lei, ela fazia o papel da lei, né? Uma lenda contada para a criança desde pequenininha, a criança cresce com aquilo ali e quando ele se torna adulto, ele é guiado pelaquela orientação da lenda, né? Ele fica com medo. A lenda muitas vezes ela faz uma ligação com outras coisas, né? Por exemplo, a lenda do pai do mato é um velho barbudo que fica correndo no mato nos meses de novembro a março, que é a época de reprodução dos animais. Mas o que acontece? Ele também tem um pássaro que é o urutágua que faz o som dele. Então, quando as pessoas escutam a urutágua, lembram do pai do mato e das regras que ele impõe, né?
não pode caçar, quando o pai do mato está cantando no mato, não pode caçar, não pode soltar os cachorros, desmonta as espingardas, para tudo, para de caçar, para toda atividade no mato. Depois que passar, quando passar, o pai do mato já não estiver mais falando lá no mato, não tiver, o pássaro não estiver mais cantando, aí sim, aí volta a fazer as atividades que fazia naturalmente, assim, né? E qual a importância disso, né? A importância disso é que essas lendas, ela orienta para um manejo sustentável da natureza, né? Então, tipo, dessa forma, começamos a trabalhar com as comunidades e fazendo esse intercâmbio, assim, né? Depois outros projetos vieram, né? Fizemos um mapa de uso caiçara, fizemos Recursos Naturais de Vida Caiçara também, que é um livro que conta a mística disso, assim, né? Falando como que o caiçara pensa, como que ele é orientado dentro da religiosidade dele, né? Então, dessa forma, começou a trabalhar nas comunidades. Eu acho que a maioria dos roteiros turísticos que tem aqui na nossa região fui eu que abri. Eu sei que eu sou pioneiro mesmo nessa coisa de guia, assim. Fui eu que comecei a fazer esse trabalho, assim, e que hoje ele se desponta como uma alternativa de renda para as comunidades que estão ficando sem pesca, né? Veio a unidade de conservação também, né? Que fez o quê? Que proibiu o cara de caçar, de fazer a roça. Então, o turismo de base comunitária, ele vem como uma alternativa para que esse caiçara do mato permaneça no mato e tenha uma renda do saber dele. Aí, tipo, quando veio a unidade de conservação, né, o Parque Nacional de Superagui, na primeira demarcação ficou Ilha das Peças e Superagui, dentro do Parque Nacional, né, e algumas comunidades as comunidades que ficam na Ilha de Superagui, as comunidades que estão aqui na Ilha das Peças, já colocadas para dentro da unidade de conservação, e a princípio tinha aquela coisa de que iam ser realocadas, né? Que iam mandar esse pessoal lá para Valadares, para Paranaguá lá. E a preocupação da gente era que a gente sabia que essas pessoas, elas são do mato, né? Elas não vivem bem na cidade. E aí o que a gente fez, né? Pensei numa ideia, num roteiro que pudesse passar por essas comunidades, promovendo uma vivência, né? Das pessoas, ficar na casa das pessoas, de ficar um dia ou dois em cada comunidade, um dia sair pescar com o pescador artesanal, outro dia ir para o mato, ver como que é a atividade do mateiro, né? E aí surgiu o projeto Viagem de Canoa. Em 97 fiz a primeira viagem de canoa, expedição de canoa chamava, né? Com alunos da USP e do SEM, e logo depois disso veio outras demandas, né? A viagem é feita em canoa caiçara, a viagem a remo é uma viagem que dá aí quase 200 quilômetros de percurso, né? E quando voltava disso, todo mundo tinha que escrever um relatório e a gente enviava esse relatório para o Ministério Público. E também a gente convidava órgãos de imprensa, vários documentários foram feitos. Agora a gente está completando 20 anos de viagem de canoa. 20 anos de viagem de canoa, muita coisa já aconteceu. Fizemos oficina de direitos humanos vários anos seguidos para que as comunidades soubessem que direito que eles tinham e como eles podiam se defender, né? E hoje as comunidades são autossuficientes, já estão aí com movimentação na justiça para lutar pelos seus direitos, né? Mas a viagem de canoa é mais ou menos isso.